Bom dia a todos. Quero agradecer o gentil convite da comissão organizadora para falar de um assunto muito interessante a todos nós. Ao contrário da cirurgia de sleeve, onde todo mundo espera uma recidiva, espera uma reoperação e dorme aliviado porque vai saber o que vai fazer, o bypass traz desafio a todos nós. Os resultados, como a gente sabe, não são claros, e eu vou fazer algumas ponderações aqui, eu acho que é o que mais importa quando a gente enfrenta a doença obesidade. Primeiro, a gente definir e entender a patologia que nós estamos tratando, esquecer um pouco o aspecto exclusivamente técnico-cirúrgico. Nós precisamos lembrar que trata-se de uma doença crônica, incurável, de natureza recidivante e que exige um tratamento multidisciplinar perene, o que muitas vezes não está no ideário nem do paciente, mas principalmente do cirurgião. Nós que acompanhamos a evolução e a popularização das técnicas cirúrgicas, a cirurgia hoje bariátrica nós temos que entender como não mais exclusiva do cirurgião bariátrico, infelizmente. O que nós temos que fazer é trazer esse cirurgião para a comunidade bariátrica para que essas questões sejam mais esclarecidas. Nós temos que trazer essa questão a expectativas reais. Uma parcela dos pacientes tratados cirurgicamente não responderão adequadamente e necessitarão de terapia adjuvante. E terapia adjuvante, meus amigos, não é exclusivamente reoperar esses pacientes, mas recebê-los com tratamentos medicamentosos, endoscópicos e, eventualmente, nova cirurgia, mostrando aí para todos nós que nós temos um grande caminho e um grande mercado no atendimento desses pacientes. Mudar a tecnologia falha-fracasso, a palavra que está no blog do paciente, a palavra que está na internet, a palavra que quando sai no jornal nós ficamos trocando WhatsApp, eu e o Caetano, porque alguém deu uma entrevista dizendo que é 30%, eu volto a engordar, e é uma correria. Falha ou fracasso? Não. Recidiva ou recorrência, típico das doenças crônicas. Paciente oncológico, recidiva. Ninguém acha que a cirurgia foi ruim ou ninguém evita a cirurgia pela possibilidade de recidiva da doença oncológica. No entanto, o nosso bom amigo clínico que evitava a indicação da cirurgia bariátrica com argumentos do risco da operação, uma vez que nós vencemos o risco da operação, o argumento agora é isso volta. Doença orovalvular, a própria endometriose com múltiplas cirurgias no seu tratamento, e a ortopedia mostram que determinadas patologias, ou grande parte das patologias, têm um caráter recidivante, o que não invalida o tratamento. Essa publicação da sociedade foi depois de um dia inteiro de discussões, onde a gente foi tentar falar um pouco do que seria recidiva, e nós entramos no aspecto de não falar mais em falha e tratamento, entender a recidiva de obesidade como um ponto, e essas qualificações entre obesidade controlada, parcialmente controlada ou obesidade não controlada, que determinam a direção do tratamento. A nomenclatura é muito importante, nós temos que saber o que nós estamos falando. Cirurgia revisional me parece um pouco amplo quando você fala com o seu paciente, quando você explica para o seu paciente qual é a sua proposta e, principalmente, quando você vai pedir à fonte pagadora um atendimento complementar a esse paciente. Tem um convênio no Rio que diz que só paga uma cirurgia por vida. Isso é uma estupidez. Eu quero ver ele falar isso para o doente com câncer. Não vai falar. Então, nós temos um papel de divulgar melhor essa situação. Então, o que é conversão? A cirurgia de conversão, de uma técnica para outra. Curiosamente, eu pus o sleeve aqui, não sei porquê. Reversão. É o restauro da anatomia frente a um resultado não desejado da operação, o DIES ou o escopinaro com a desnutrição grave. A revisão, o ajuste de técnica ou o tratamento de complicações da cirurgia original. De novo, um exemplo, mas não é o único, um sleeve para a ressecção do fundo gástrico remanescente. E as cirurgias estagiadas também são cirurgias revisionais,
mas são cirurgias revisionais programadas. Esse conceito tem que estar na cabeça de todos nós quando falarmos com os nossos pacientes. Aqui não se fala em falha, aqui não se fala em defeito, aqui se fala na evolução do tratamento do doente portador da doença crônica. Em Fresno, em 2015, houve a primeira reunião para falar de revisional e, curiosamente, nós, cirurgiões, fizemos esse comentário aqui. Os resultados são ruins. Isso me lembrou, de alguma forma, quando eu era cirurgião geral, quando entrava um obeso no meu consultório. Eu pensava, o resultado desse cara vai ser ruim. Olha onde eu estou agora. Não há trabalhos relevantes, como falou o colega anteriormente, para a cirurgia revisional. A literatura é heterogênea, as séries são reduzidas, o diagnóstico prévio ele não se repete tanto. Portanto, são trabalhos em que a gente tem dificuldade de qualificar uma conduta. Esse é o cenário atual, mostrando para nós que é um mercado fabuloso, o sleeve não para de crescer, esse paciente provavelmente vai visitar o cirurgião. A banda nos Estados Unidos deu esse grande crescimento nas cirurgias revisionais. E avaliando os resultados, a gente vai buscar uma classificação entre aquelas e outras para justificar o tratamento do paciente. Essa é a classificação de Reinhold. Outras também variam na justificativa ou na qualificação dessa recidiva. E quando a gente vai avaliar os resultados, essa é um trabalho publicado já há tempo, você vê que 10 anos depois, 20% dos pacientes obesos mórbidos recidivarão a doença sob o critério de Reinhold. No superobeso chega a 58%, dando um número global que uma vez foi citado por um colega nosso que transformou os nossos WhatsApp numa coisa fabulosa. Em 5 anos os resultados são melhores. O que isso mostra para nós? O caráter evolutivo desta doença. Portanto, o cirurgião bariátrico, o cirurgião que está envolvido com o tratamento dessa doença, ele tem que ter no seu cerne a consciência de que vai tratar uma doença evolutiva e que a recidiva da obesidade não representa um fracasso da cirurgia originalmente realizada, tampouco representa um fracasso do paciente. Nós não podemos discriminar esse paciente como ele foi discriminado antes, na ocasião da obesidade. Ele continua sendo um nosso paciente. Essa revisão sistemática feita pela Sociedade Americana, aquilo que eu disse sobre a dificuldade de você conseguir aceitar estudos para discutir revisional. Começou-se essa meta-análise com 2.000 trabalhos, 16 foram aceitos. Naquela ocasião, antes foi 2014, uma incidência de revisional de 11%. E qual é a mensagem que a gente passa hoje, quando conversa? A mensagem que cada um traz quando fala em revisional. Primeiro, que não há consenso. Primeiro, que existem modelos de cirurgia sem resgate. Não faça essa cirurgia porque depois o cara vai voltar a engordar e eu não sei o que eu vou fazer. Então, você está considerando, que a sua cirurgia original vai, eventualmente, fracassar. E que você, então, precisa de fazer uma cirurgia que te permita oferecer alguma coisa, já que você não tem convicção de que outra cirurgia lhe dê esse conforto. As sessões dos congressos de cirurgia bariátrica discutem recidiva, cirurgia revisional ou falha dos procedimentos. Estamos caminhando muito bem nessa direção. Nós precisamos discutir esse assunto, mas principalmente precisamos discutir a visão sobre esse assunto. E essa mensagem de procedimento muito arriscado, com alta incidência de complicações e mortalidade, dita por nós, ela deve ser trazida não para um comentário ilusório, mas na direção de um procedimento que, quando necessário, tem taxas aceitáveis de tratamento. Nós temos, sim, alguns inimigos nisso, as fontes pagadoras, os órgãos reguladores, os cirurgiões não especialistas, os cirurgiões especialistas, felizmente só alguns,
E os especialistas clínicos têm esse sentimento preconceituoso em relação a esse procedimento. E é nosso papel, inclusive enquanto sociedade, atingir esses setores, cada um deles, mostrando a cirurgia revisional como parte digna e parte necessária do tratamento. Não há código para a cirurgia revisional. Não se sabe o que está fazendo, não há sistematização. Nós precisamos efetivamente trabalhar nessa questão. Chegando ao caso da recidiva do bypass, a primeira questão, anamnese quanto ao procedimento anterior, identificar o que esse paciente teria feito antes da cirurgia, identificar o seu nadir e buscar entender em que momento ele se encontra. A primeira coisa, abordagem multidisciplinar, tratamento clínico. Eventualmente com medicação, a sua clínica tem que estar preparada, tem que ser um endocrinologista residente, que esteja envolvido com o cirurgião, para que se faça um processo que não desanime o paciente. Fazer uma análise laboratorial, uma análise morfológica com endoscopia e imagem, como mostrou o colega aí. Basicamente, em busca de um fluxograma, se há alterações identificáveis, cirurgia revisional. Se não há alterações, tratamento clínico, caso ele falhe, cirurgia revisional ou a manutenção do tratamento clínico. Um espaço aqui ideal, na minha visão, de 6 meses. A melhor técnica, o que é melhor fazer? Eu trouxe só como um exemplo, porque é muito tentador o alongamento de alça, isso já foi mostrado como inadequado. A calibragem de anastomose ou o procedimento endoscópico nos pacientes que o merecem traz um resultado irregular. O tamanho do pouch parece influenciar, mas há dúvidas se o tamanho da anastomose daria diferença. Nós já passamos, eu faço endoscopia, nós já passamos por todos esses modelos, agora estamos ansiosos pelo Apollo para ver o que ele vai trazer como o manejo endoscópico desses pacientes, uma coisa muito interessante. A calibragem da anastomose, como eu disse, não está claramente relacionada à perda de peso, mas você vê no consultório, nessa amostragem pequena, mostrou um bom resultado em pacientes onde a restrição tem perdido o seu valor. Abordagem cirúrgica. Podemos escolher, já vimos todas, bem executadas e com rigor, cada uma tem seus benefícios e suas dificuldades. Não há, na literatura, uma clara vantagem para cada um, até porque a identificação anatômica do problema do paciente é que vai definir o que melhor fazer. Obviamente, quem já passou por banda e por anel não vê muito sentido na colocação de uma restrição no pouch, mas essa técnica já foi descrita. Eu trouxe para vocês algumas mostras da nossa experiência nisso, são gráficos dos pacientes, aqui em cima peso e aqui em cima IMC, mostrando o que a gente encontra no dia a dia. Eu faço rigorosamente o que eu falei com vocês, um approach de 6 meses, manejo laboratorial, manejo endoscópico, manejo cirúrgico. Isso é um paciente que migrou de uma banda com resultado razoável para um bypass. Paciente de longa permanência na clínica, como vocês podem ver. Esse é um paciente que tinha um sleeve e depois um bypass. Esse paciente, um bypass e uma revisão do bypass, no caso, uma ressecção de cajado e de pouch, uma ressecção combinada. Um paciente de alto peso, que estabilizou o peso alto e depois conseguiu um bom resultado com o bypass. Outro caso curioso, refiz o bypass, estabilizou, como você percebe, elevado. E qual a diferença entre os dois pacientes? Acompanhamento multidisciplinar. Uma paciente fugídia, que não cumpre os compromissos com a clínica, frente a um paciente mais aderido ao tratamento.
E olha aqui que curioso. Gastric bypass, endoscopic resize. Está impressionante. Então, a paciente com adesão completa ao tratamento, adesão à equipe multidisciplinar, reproduzindo uma curva cirúrgica num procedimento endoscópico. Outro paciente de bypass com um resize também aderido à clínica. Essa paciente, só para finalizar a nossa experiência, mostra então a importância do atendimento global, a visão de um paciente que ele continua seu a longo prazo e que a doença ela é insidiosa e recidivante. Essa paciente operou em 2005, você pode ver, um bom resultado com o bypass, recidivou, fez uma nova operação, afastou-se da clínica e fez uma endoscopia para o resize da anastomose. Então, você vê que o paciente evolui quase num padrão cirúrgico, com procedimentos diferentes, a variável aqui, adesão ao tratamento multidisciplinar. Maurício, tempo esgotado, por favor. Tá, só um minuto. Então, finalizando, qual é o nosso desafio? Entender a doença, definir a correta nomenclatura para o evento e seu tratamento, defender o tratamento da doença recidivada frente à sociedade e às fontes pagadoras, valorizar o atendimento multidisciplinar pré- e pós-operatório e buscar a melhor estratégia individualmente. A abordagem deve ser multidisciplinar, o paciente e a equipe devem aceitar